Irmão, senta, fica à vontade. Nós vamos ouvir a palavra de Deus. E eu quero que você seja bem-vindo. Que o Espírito Santo possa agir na sua vida, amém? Diga glória a Deus. Irmãos, nós precisamos, eu cheguei a uma conclusão, comecei essa mensagem aqui na quarta-feira, e eu cheguei a uma conclusão que a demora para o cumprimento, da promessa, a culpa é sempre nossa. E a Bíblia fala no livro de Lucas, você pode abrir a sua Bíblia, Lucas 19, vamos começar por aqui. Lucas capítulo 19. Lucas 19, versículo de número 41. Lucas capítulo 19, versículo 41. Era chegada o tempo da promessa de Deus, que Jesus viria, entraria em Jerusalém, e ali, irmãos, toda a vida das pessoas mudaria. Mas muitos não estavam preparados para essa visitação de Deus. A promessa se aproximou, entrou em Jerusalém, e eles não estavam preparados. E aqui, olha o que diz, versículo 41. E quando ia chegando, vendo a cidade, chorou sobre ela, dizendo: se tu conhecesses também, ao menos nesse teu dia, o que a tua paz pertence, mas agora isso está encoberto aos seus olhos, porque dias virão sobre ti, em que os teus inimigos te cercarão de trincheiras, e te sitiarão, e estreitarão de todas as bandas, e te derribarão a ti e aos teus filhos dentro de ti, que dentro de ti estiverem, e não deixarão em ti pedra sobre pedra, pois que não conheceste o tempo da tua visitação. Diga glória a Deus. Então existe um tempo de visitação de Deus. Deus, Ele quer trazer essa promessa. Deus quer concluir aquilo que você está buscando. Só que você precisa estar preparado. O seu coração tem que ser receptivo àquilo que Deus está falando aqui, pela palavra de Deus. Diga glória a Deus. Irmãos, às vezes a gente age mesmo. Nós estávamos conversando agora há pouco, ali na frente. Acho que os mais antigos conhecem, né? Os novatos acho que nunca viram essa plantinha. Você lembra daquela plantinha que você tocava nela e ela fechava na hora ou não? Quem lembra dessa plantinha aí? A maioria lembra. Os meninos jovens aí nem sabem o que é, né? Um chama ela de mimosa, outro chama ela de dorme-dorme, né? Dorme-dorme, né? A plantinha dorme-dorme. E às vezes, irmãos, nós agimos assim. Não, às vezes agimos toda hora. E às vezes imagina a hora da oferta, né? Quando se passa para a parte da oferta, aí mesmo que a gente vira dorme-dorme, né? Tem gente que fecha o coração e é sensível à palavra, é muito sensível. Não, a gente tem que estar aberto à palavra, amém? Diga amém. Eu acho que quando Jesus diz: estou à porta e bato, eu acho que nós devemos falar: Senhor, a porta do meu coração está aberta, porque se Ele tiver que bater, irmãos, é porque nós estamos mal. Entende o que eu estou falando? Amém, igreja? Ele disse em Apocalipse: eu estou à porta e se alguém ouvir a minha voz e abrir. Não, Senhor, não, está amarrado, a porta do meu coração está aberta. O que o Senhor falar, eu vou ouvir. Então a gente não conhece o nosso tempo. Deus vem com a promessa está à porta. Jesus está entrando na nossa vida e a gente se fecha. A gente não deixa o nosso Deus nos usar. Eu falava isso quarta-feira, quer ver? Abra a sua Bíblia no livro de Atos. Livro Lucas, João, Atos, capítulo 7. Atos,
capítulo 7. Atos, capítulo 7, versículo de número 17. Atos, capítulo 7, versículo 17. Quem encontrou, diga amém. Vamos lá. Aproximando-se, porém, o tempo da promessa que Deus tinha feito a Abraão, o povo cresceu e se multiplicou no Egito, até que se levantou outro rei que não conhecia a José. Esse, usando de astúcia contra a nossa linhagem, maltratou a nossa linhagem, maltratou nossos pais, ao ponto de os fazer enjeitar as suas crianças, para que não se multiplicasse. Nesse tempo nasceu Moisés. Olha o 17, aproximando-se, porém, o tempo da promessa que Deus tinha feito, quem? Abraão. Versículo 20. Nesse tempo nasceu quem? Moisés. E era muito formoso, e foi criado 3 meses em casa de seu pai. E tendo enjeitado, tomou a filha de Faraó e o criou como seu filho. Moisés foi instruído em toda a ciência dos egípcios, e era poderoso em suas palavras e obras. E quando completou a idade de 40 anos, veio ao coração ir visitar a seus irmãos, os filhos de Israel. E vendo maltratado um deles, o defendeu e vingou o ofendido, matando o egípcio. E ele cuidava que seus irmãos entenderiam que Deus lhes havia de dar a liberdade pela sua mão, mas eles não entenderam. E no dia seguinte, pelejando eles, foi por eles visto e quis levá-los à paz, dizendo: varões, sois irmãos, por que vos agravais um ao outro? E o que ofendia o seu próximo repeliu, dizendo: quem te constituiu príncipe e juiz sobre nós? Queres tu matar-me, como ontem mataste o egípcio? A esta palavra fugiu Moisés, esteve como estrangeiro na terra de Midian, onde gerou 2 filhos, e completado 40 anos, apareceu-lhe o anjo do Senhor no deserto do monte Sinai, numa chama de fogo, num sarçal. Quando Moisés viu isso, se maravilhou da visão, e aproximando-se para observar, foi-lhe dirigida a voz do Senhor, dizendo: eu sou o Deus de teus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. E Moisés, todo trêmulo, não ousava olhar. E disse-lhe o Senhor: tira a sandália dos pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Aí a gente vê, depois a gente vai ver o Estevão, o Estevão que relatou tudo isso. Ele só não relatou do encontro completo que Deus teve com Moisés ali naquela sarça, uma visão, uma sarça que queimava e não se consumia, e Deus vem uma voz no meio da sarça, e o Moisés ficou tremendo, e Deus disse: tira a sandália dos vossos pés, que a terra é santa. E aí Deus falou outras coisas a ele, amém? Deus teve que lidar com ele. Por quê? Porque ele não entendeu o tempo da visitação dele. Moisés sabia, porque o versículo 25, ele cuidava, Atos 7, 25, que os seus irmãos entenderiam que Deus lhes havia de dar liberdade pela sua mão, mas eles não entenderam. Então Moisés sabia que ele era o libertador. Eu falava aqui na quarta-feira isso, e a mensagem foi um pouco diferente, porque eu disse que às vezes a gente quer agir com as nossas forças, e não é com as nossas forças, é pelo Espírito do Senhor, amém? Não é por força nem por violência, é pelo meu Espírito.
Agora a gente tem que tomar muito cuidado como que está a nossa vida diante de Deus. Nós agimos, irmãos, às vezes, de maneira assim um pouquinho bipolar. Porque o Moisés veio no coração visitar os seus irmãos, e quando viu um irmão maltratado, ele vai e matou o egípcio. Então, ele era uma pessoa muito difícil, Moisés. Muito difícil. Tanto que Deus teve que cuidar muito dele para poder libertar o povo dele. E aí no outro dia, ele vê os irmãos brigando, ele vai levar paz. Você vê como é que a pessoa é bipolar. Na parte elétrica, bipolar é isso, é o lado negativo, o lado positivo, né? No mundo espiritual a gente não pode ter lado negativo, temos que só ter o lado positivo, amém? Diga glória a Deus. Então você vê, num dia ele mata um egípcio, no outro dia ele sobe no altar, vamos dizer assim, e vai levar paz. Que tipo de crente você é? Que tipo de crente nós somos? Porque a gente está fazendo com que a promessa demore. Porque a Bíblia diz no 17, aproximando-se, porém, o tempo da promessa de Deus, que Deus tinha feito a Abraão. Amém? Então a promessa já estava se aproximando. Era questão de dias, de tempo. Moisés entendesse isso e Deus poderia usar. Então, aí no outro dia, os dois irmãos brigando, ele vai levar paz, o outro se levanta e diz: mas quem é você? Onde você falava mal, hoje você fala bem? Onde você murmurava, hoje você está dizendo positivamente? Então que lado você está? Presta atenção como que o coração tem tudo a ver, irmãos. Tudo que se deve guardar, guarde o que? O seu, porque dele procede as saídas da vida. Eu falava de Ana aqui na quarta-feira, o exemplo de Ana. Ana, irmãos, era uma pessoa que se irritava facilmente, porque a rival fazia isso com ela. Era uma mulher nervosa, ela não tinha filhos, mas o tempo da promessa estava ali próximo. Se ela entendesse, Deus poderia dar filhos a ela. E no capítulo 1 de Samuel, 1 Samuel 1, no versículo 7, ela tinha uma rival, chamada Penina, e assim o fazia ele ano em ano, o marido de Ana e de Penina. Quando ela subia à casa do Senhor, assim a outra a irritava, pelo que chorava e não comia. Então ela ficava brava, ficava ignorante, ficava brava, e aí ela não comia, ficava triste, irmãos. Eucana falou com ela: Ana, não te sou eu? Por que choras? Por que não comes? Mas o detalhe está ali, ó. Porque está mal o teu coração. Esse é o detalhe que eu não falei aqui na quarta. Porque está mal o teu coração. Não estava bem, irmão. Como é que Deus ia abençoar? Então aproximou o tempo da promessa. Deus quer curar você, Deus quer libertar você, Deus quer trazer prosperidade, Deus quer trazer vida abundante, porque Ele veio trazer. Diga amém. Mas a gente não entende. Moisés, quando ouviu que um questionou a fé dele, porque num dia ele estava bravo, no dia ele estava bonzinho. Vê se a gente não está atrasando a promessa. Num dia você parece anjo, no outro dia parece demônio. Não está amarrado, pastor. Verdade. Às vezes agimos assim. Estou me colocando, todos nós às vezes agimos assim. Uma hora está nervoso, está bravo, está ignorante, não quer conversar com ninguém, a esposa não pode falar nada, que já briga, o marido não pode falar nada, que a esposa já perde a paciência. Aí no outro dia: ai meu amorzinho, como você está bonito hoje. Ai meu Deus, não é bipolar, irmão? Olha como é que a gente atrasa a promessa. Porque, ó, aproximando-se, porém, 17, o tempo da promessa. Olha como é que a gente perde a bênção. Aí tem que começar tudo de novo, pastor. Tem que começar tudo de novo.
Porque aquilo que você fez até hoje, perdeu. Estava na fé, estava aguardando a bênção. Aí, qualquer coisinha, o marido sujou o chão, você já grita, já vira um inferno na sua casa. Aí daqui a pouquinho, ele entra no quarto e fala: bom dia. Bom dia, amor. Está amarrado esse demônio, irmão. A gente tem que mudar mesmo, amém? A gente tem que mudar. Porque senão, irmãos, a gente está atrasando o tempo da promessa. Moisés fugiu para o deserto. Aí a gente entra no deserto. Fugiu. Mais 40 anos. Irmãos, ele fez o povo, os irmãos dele sofrer mais 40 anos. Ele poderia falar com Deus: Deus, eu não estou bem não. Quando o Eucana falou: Ana, não sou eu melhor do que 10 filhos? Aí a Bíblia diz que no versículo 8, Ana se levantou. E aí ela se converteu, irmão. Ela chorou, versículo 9 e 10. Ela ora a Deus. Amém? Versículo 10, ó. Ana se levanta, o 10, com amargura, ela chora abundantemente. Ali ela se converte, irmão. Aí ela se converte, ela diz: não, eu não posso ser essa pessoa bipolar. Chego para adorar a Deus, adorando a Deus, daqui a pouco perco a paciência com a outra, fico nervosa, aí depois adoro a Deus, fico nervoso, adoro a Deus, fico nervoso. Não, tem que mudar, irmão. Mudar, porque a promessa, o tempo da promessa já se aproximou, amém? Diga amém. Aí quando Moisés escuta aquela palavra, que é o versículo 29, a esta palavra fugiu Moisés. Não, deveria ter enfrentado, deveria ter dito assim: rapaz, eu errei mesmo, estou muito mal, você me perdoe, porque realmente ontem eu agi como um doido, hoje eu estou agindo como um homem de Deus. Eu deveria agir todo dia como um homem de Deus. Ontem não, ontem eu agi como um homem que o demônio estava usando. Se ele fica ali, irmãos, dobra o joelho, fala com Deus, Deus já mudaria o coração dele ali, amém? Não precisaria mais 40 anos. Porque o versículo 17 diz exatamente isso: aproximando-se, porém, o tempo da promessa que Deus tinha feito a Abraão. Estava muito pertinho, amém? E ele atrapalhou a vida de muita gente. Talvez você está agindo dessa maneira. Ah, mas ninguém tem sangue de barata. Não. Você foi lavado pelo sangue de Jesus, amém? É diferente. Aí Estevão, ele diz que Moisés teve um encontro, no versículo aqui, ó, 30. Completado 40 anos, apareceu-lhe o anjo do Senhor no deserto do monte Sinai, numa chama de fogo, num sarçal. Moisés, quando viu isso, se maravilhou da visão, aproximando-se para observar, foi-lhe dirigida a voz, dizendo: eu sou o Deus dos teus pais, o Deus de Abraão e o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Moisés, todo trêmulo, não ousava olhar. E disse-lhe o Senhor: tira as sandálias dos teus pés, porque o lugar em que você está é terra santa. Amém? Diga amém. Deus falou: Moisés, você tem que andar comigo. E aí o Estevão, ele não conta tudo aqui. E a gente vê isso lá em Êxodo 4, o encontro de Moisés. Êxodo capítulo 4. Êxodo capítulo 4, versículo 1. Quem achou, diga amém. Êxodo capítulo 4, versículo 1. Então respondeu Moisés e disse: mas eis que me não crerão e não ouvirão a minha voz, porque dirão:
o Senhor não te apareceu. Hoje a gente descobre, quando a gente lê Atos, capítulo 7, a gente descobre por que ele falou isso, amém? Diga amém. Porque naquele dia, há 40 anos atrás, olha aqui, hein? Há 40 anos atrás, ele teve, e não esquece, irmãos, quem tem uma experiência ruim, aconteceu um negócio grave, nunca consegue esquecer. Há 40 anos atrás, é como se ele estivesse dizendo para Deus assim: Senhor, um dia eu matei um egípcio, e no outro dia eu tentei levar paz aos meus irmãos, e eles questionaram a minha fé. Então, se eu for lá, voltar lá, eles não vão crer. Ainda mais se aqueles dois que estavam brigando naquele dia estiver vivo ainda. Deu para entender ou não? Se eles estiverem vivos ainda, vão olhar para mim e falar assim: mas é você que matou o egípcio? Ainda bem, irmãos, que a gente tem o privilégio de o sangue de Jesus nos lavar. Se pedimos perdão ao Senhor, Ele nos perdoa, e as coisas velhas ficam para trás, até os nossos pecados Deus não se lembra mais, amém? Os homens podem lembrar, mas Deus não se lembra mais. Diga glória a Deus. Então descanse isso, porque Deus não leva o nosso tempo de ignorância, não leva em conta. O próprio livro de Atos fala isso. Deus não leva em conta o tempo da nossa ignorância. Então esquece, não deixa o diabo te acusar. Mas no caso de Moisés, ele não tinha o sangue de Jesus. E aí ele disse para Deus: como é que eu vou voltar lá agora? Eles não vão acreditar, porque um dia eu matei o egípcio, no outro dia eu tentei pregar paz. Eles falaram: esse cara aí é bipolar, tá? Anda com duas fases, né? Uma hora está bom, uma hora está ruim. Uma hora está todo alegre, uma hora está todo triste, uma hora está todo falando de Jesus, outra hora está... Não. Aí Deus falou assim: mas eu vou cuidar de você, Moisés. O que é que você tem na mão? O que é que você tem na mão? Ele disse: uma vara. Aí disse: então joga na terra. Ele jogou na terra. Ela virou o quê? Cobra. Porque a vara, além de ser a palavra, é a autoridade na palavra, amém? Diga amém. Porque Moisés tinha que entender que por trás da autoridade, você tem autoridade, mas tem que agir com o coração puro, igreja. Porque tudo que você disser, crendo no coração, será o quê? Feito. Diga amém. Tudo que disser será feito. Que tem na mão, Moisés? Uma vara, joga no chão. Aí Deus, é como se Deus falasse assim: você está vendo o que está por trás? Tem um demônio te usando, Moisés. Um dia você matou um egípcio. Quem era? Eu mandei você matar? Não. Quem é que fez você agir daquele jeito? É um demônio. Mas você tem que enfrentar, não tem que fugir como você fugiu. Você deveria, no outro dia, quando você foi levar paz e os seus irmãos questionaram, você deveria falar assim: olha aqui, irmãos, eu errei mesmo. Aquele demônio me usou, mas não vai me usar mais não. Está amarrado, Satanás. Quem está entendendo a mensagem, irmão? Você deveria ter feito isso, Moisés. Então, não fuja não. Enfrenta esse problema. Aí o Moisés enfrentou, irmãos, pegou a cobra pela cauda. Diga amém, igreja. Enfrentou aquele espírito, aquele mal. Enfrenta, igreja. Esse demônio que está te usando. E pegou aquela cobra pela cauda. Na hora ela virou autoridade de novo. Virou vara na mão dele, amém? Diga glória a Deus. Aí Deus foi falando com ele, versículo número 5: para que creiam que te apareceu o Senhor, Deus de seus pais.
o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. E disse-lhe mais o Senhor: tem mais um problema, Moisés, mete agora a mão no peito. E tirando-a, eis que a mão estava leprosa, branca como a... O problema está no coração. Porque agora não adianta falar que tem autoridade, se o coração, se aquilo que você fala, o coração não responde. Não é verdade no coração. Não adianta matar, no outro dia tá bravo, no outro dia dizendo: oi, amorzinho. Não, tem que mudar. Tem que ser todo dia de paz. Diga glória a Deus. Ah, pastor, mas não dá, eu não consigo. Então, lembre-se que você precisa do sangue de Jesus todo dia. Todo dia tem que reconhecer o seu erro e pedir perdão. Não pode se pôr aí o sol sobre a sua ira. Antes que amanheça, dizer assim: eu tenho que me acertar. Diga amém. Vai ficar 2, 3 dias de mal aí. É 2, 3 dias de atraso de promessa. E se não se converter de coração, não funciona. Moisés, agora você tem autoridade, mas não vai adiantar nada se aquilo que você disser, o coração não é verdadeiro. Por isso que se você pegar os Salmos, eu não sei se é o 15, Salmos 15, pode colocar para mim Salmo 15, Pedro, senão é o Salmo 24. Coloca os Salmos 15. Salmos número 15, coloca para mim. Quem habitará no teu tabernáculo? Quem morará no teu santo monte? 2, vamos indo. Aquele que anda com sinceridade, pratica a justiça e fala verdade, segundo o seu verazmente. Diga glória a Deus. É o Salmo 15 mesmo. Então não adianta você determinar sua bênção se lá dentro você não crê. Tem gente, irmãos, que não crê na hora da oferta, não crê no dízimo, não crê no perdão, e aí quer mandar o mal embora, quer amarrar demônio. Não amarra, irmão. Não acontece nada. Moisés, mete a mão no peito, Moisés. Mete a mão no peito, ele meteu. Tira agora. Colocou a mão aqui dentro, tirou. Saiu lepra. Falei assim: está feio, mas vou curar você. Coloca a mão de novo. Aí ele colocou de novo. Tornou a meter a mão no peito. Depois tirou do peito e ele se tornou com uma outra carne, normalzinha. Diga glória a Deus. Agora você pode ir lá, Moisés. Versículo 8. E acontecerá que se eles não crer, nem ouvir a voz do primeiro sinal, vai crer no segundo. Diga glória a Deus. Porque é com o coração, irmão. Igreja, vamos mudar. Vamos mudar. Não adianta falar uma coisa, mas aqui dentro a gente não está crendo. Não vai surtir efeito. Não tem poder para amarrar demônios. Mas em frente, não fuja. Não fuja, enfrenta. Quando veio aquela palavra, Moisés, olha lá para o deserto. 40 anos atrasou. 40 anos a mais ele fez os seus irmãos sofrerem. Ele poderia resolver em alguns dias isso. Se ele fica ali. Se ele fica ali, vai lá, vai visitar a mãe dele. Vai visitar a família, dizer: o que está acontecendo comigo, rapaz? Dentro de mim, uma hora eu estou irado, uma hora eu estou bem. Porque o Moisés, irmãos, ele era uma pessoa difícil. Mas Deus tratou tanto dele, que ele se tornou o homem mais manso da terra. Nunca houve, nunca haverá um homem mais manso do que Moisés. Porque Deus precisou tratar dele. E às vezes Deus precisa tratar da gente. Porque aí quando a gente mandar o mal embora, ele vai sair realmente, amém? Quando a gente profetizar nossa bênção, vai acontecer. Quem crê nessa palavra?
Fique de pé em nome de Cristo. Fique de pé, igreja. Amém? Diga glória a Deus. Levanta assim as suas mãos aos céus e diga: Senhor Deus, eu creio na tua palavra. Unge as minhas mãos. Eu vou colocar a mão no meu coração, no meu peito. E o Senhor vai curar o meu coração. Para que a partir de hoje eu fale somente a verdade. Somente a verdade. Para que as minhas palavras tenham poder no mundo espiritual. Perdoe os meus pecados. Põe a mão no coração agora. Faça a sua oração, você e Deus. Faça a sua oração. Fala com Jesus. Limpa meu coração, Senhor. Transforma a minha vida. Não quero mais falar o que o meu coração não acredita. Eu quero falar aquilo que o meu coração crê, Senhor. Porque é com o coração que se crê e com a boca faz a confissão. Perdoe os nossos pecados. Não queremos mais que esse demônio venha nos usar. Não aceitamos mais esse demônio, Deus, nos usando. Hoje é o dia que o Senhor pode curar o nosso coração. Tira de dentro de nós esse mal, para que a gente possa crer no Senhor. Perdoe-me. Fala para Ele: perdoe-me. Perdoe-me. Eu não quero ser um cristão de duas fases. Não, eu quero ser um cristão de uma inclinação só, espiritual, verdadeiro, cheio de paz, de amor, de obediência. Oh, meu Deus, aleluias. Oh, aleluias, aleluia.